Bomba no Galo, meu amigo. O Atlético pode sofrer um transfer ban da FIFA. É isso mesmo. Vamos falar sobre isso no vídeo. Vamos falar também aí, claro, né? Vamos falar sobre Vitor Hugo. Será que ele vai renovar com o Galo? E, por fim, uma notícia sobre Gabriel Veneno. Gabriel Veneno pode fazer a sua estreia. Vamos falar sobre tudo isso? Então assista até o final, deixa o like, amigo, ajuda demais, ajuda muito mesmo. Tamo junto, o like. E se aparecer pra você aí hypar o vídeo, né? Hype o vídeo, dá essa moral, curte o vídeo aí, inscreva-se também, né? Confere se você tá inscrito, porque aí quando eu postar um vídeo você vai ser notificado, tá bom? Vamos começar aqui falando sobre o Vitor Hugo, tá na tela. Meu amigo Vadson Fernandes postou, ó. Informação do canal Acredito foi em conjunto com o setorista do Bahia, Rodrigo Baeta. Outra informação é de que... Então, vamos lá, a primeira tem essa aqui, ó. Eu confundi, aqui é a primeira, ó. Apuração do canal Acredito. A diretoria do Bahia não deve criar obstáculos para a permanência do Vitor Hugo caso o Atlético proponha um empréstimo com cláusula de compra fixada ou apresente um valor direto pela transferência. A tendência é de que o negócio seja facilitado. Tá aí o Vitor Hugo, felizão da vida com o momento dele, né, no Atlético, a chegada do Sampaoli. E aí, complementação. Informação do canal Acredito foi em conjunto com o setorista do Bahia, Rodrigo Baeta. Outra informação é de que, até o momento, nenhum contato oficial foi feito pelo Galo ao clube baiano para discutir um novo empréstimo ou uma possível compra. O atleta cresceu muito com o Sampaoli. Inclusive, fez gol de vitória aí contra o Mirassol, né? Bom, existe então essa informação de que já está sendo avaliado de fato o Vitor Hugo, a permanência dele para a próxima temporada. É isso, gente, um novo treinador, as coisas mudam, né? Então, Vitor Hugo, que até então não vinha bem no Atlético, tinha feito um jogo ou outro bom ali com o Cuca, agora tem sido um jogador regular e feito boas partidas. O Atlético jogando ali com 3 zagueiros, né, com o Sampaoli, ele tem jogado muito bem e fez até gol de vitória recente. Então, tudo muda, né? A autoestima até dos jogadores, a vontade dos jogadores muda, né? E alguns não, alguns parece que não mudou. Mas o Vitor Hugo está aproveitando as oportunidades e se ele for bem até o final do ano, o São Paulo vai pedir a diretoria. Quero a permanência dele, vai ser importante para mim no ano que vem. Então vamos aguardar. É aquilo, não dá pra gente cravar se o Vitor Hugo vai ficar ou não no Atlético, mas a tendência ela é forte, a tendência é real de que isso aconteça, tá bom? Contar agora sobre a revolução anunciada pela CBF no calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. A primeira e mais importante decisão: o Campeonato Brasileiro começa em 28 de janeiro. Sim, teremos um campeonato ao longo de toda a temporada. Dessa maneira, dá para dizer que o Brasileirão vai coincidir com a disputa dos estaduais, que tiveram uma enorme redução. Em vez de 16 datas, serão 11. Embora Campeonato Paulista e Carioca ainda relutem com essa ideia e tentem prorrogar a relação e a continuidade dessas competições. Importante registrar também que a Série D passará a ter 96 times e não mais 64 clubes. A Copa do Brasil, com muito mais times, ela vai passar de 96 para 126 participantes. Serão 5 fases iniciais, com jogos apenas de ida. E aí quem vencer passa, quem perder está eliminado. As equipes que disputam a Série A do Brasileiro entram apenas a partir da 6ª fase, oitavas de final. Oitavas, quartas e semis, com jogos de ida e volta, a grande decisão em campo neutro, partida única. Importante registrar que séries C e D também terão algumas pequenas alterações e os campeões das séries C e D já entram na 3ª fase da Copa do Brasil. O presidente Samir Chaud também anunciou a criação de uma Copa Sul-Sudeste, perdão, me equivoquei, entre março e junho, com cerca de 10 datas. Equipes do Sul e do Sudeste vão participar desse torneio, com exceção a times do Espírito Santo. Só para arrematar de vez, importante registrar que a CBF, com todas essas mudanças, pretende fazer com que os times da primeira divisão joguem menos e equipes de Série B, C, D e outras que não tinham divisão tenham um calendário um pouco mais cheio. Tô para dizer para vocês que eu gostei, mesmo levando em consideração que a Luz, a partir de agora, vai ter muito mais dificuldade para subir da Série D para a Série C. Há necessidade de passar por 7 fases de mata-mata na 4ª divisão. É bem verdade também que, em vez de subirem 4, passam a subir 6 times da Série D para a Série C.
Ah, o João Vitor. João Vitor, ele é mais forte no TikTok. Gente boa, gente fina, tá lá nos Jogos do Galo. E ele trouxe uma informação bem curiosa. Bem curiosa. Vamos lá, vamos ouvir então o que ele disse, o João Vitor, informação. Conversei com um atleta da equipe do Galo, no off aqui após o jogo, e eu tenho um recado para passar para vocês. Geralmente... Aqui, ó, foi ontem, né? Isso aqui foi ontem. Antes de ontem, né? Foi antes de ontem. Na terça-feira. Vamos lá. Eu venho aqui no gramado da Arena MRV para fazer um pós-jogo, comentar sobre o jogo, mas hoje eu vou trazer para vocês uma história realmente de bastidor. Óbvio, eu não vou deixar o meu profissionalismo de lado e falar com vocês que conversou comigo isso. Mas é uma pessoa que está há mais de 3 anos no clube e ele deixou claro uma coisa para mim. O perfil da torcida, foi desde quando vem para a Arena MRV, nunca mais foi o mesmo. A gente, quando jogava no Mineirão, sentia uma atmosfera muito mais próxima. Uma torcida que realmente parecia que abraçava a gente. E desde quando viemos para a Arena MRV, a gente nunca mais viu essa torcida do Galo. Isso não são palavras minhas. Isso não é opinião. Isso são fatos. Eu peguei meu microfone e meu celular, entreguei pro meu parceiro de equipe e fui conversar com esse jogador no off. E ele usou essas aspas que eu estou comentando para vocês. E aí, eu aprofundei na minha pergunta e falei com ele. E nos últimos 3 jogos? Contando Juventude, Mirassol e Bolívar. A diretoria do Galo mudou completamente esse cenário. Ela traz vouchers para a torcida, de certa forma tenta trazer o povão para dentro do estádio. E ele disse para mim, cara, completamente diferente. Mas em específico contra o Bolívar. A gente sentiu que aquela torcida que a gente vê lá no Mineirão foi talvez o mais próximo que a gente esteve dela desde quando viemos jogar na Arena. Mas aquela torcida mesmo do Mineirão, a gente nunca mais viu. Digo e repito, na opinião, isso não é o João Vitor, torcedor, blogueiro, TikTok, o que vocês quiserem chamar aqui. São aspas do atleta. E para seguir um profissionalismo, eu entreguei meus equipamentos, fui conversar com ele no off, e essas são as palavras que ele trouxe para mim. Ou seja, tem muita coisa para mudar. O tropeiro não pode custar R$35, 30 que seja. O ingresso não pode custar 150, 170, 140 reais que seja. O estacionamento não existe ser R$100. Porque a torcida do Galo, aquela que carregou o time na Série B, aquela que cantou o hino de braços abertos quando caiu contra o Vasco, e ainda foi e lotou o Mineirão na próxima partida, porque muita gente acha que a gente caiu contra o Vasco, ele foi a última partida, não foi. A gente ainda jogou um jogo, eu não me lembro agora contra quem foi, mas a gente ganhou esse jogo, mesmo rebaixado a gente ganhou esse jogo. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é, a massa atleticana, a verdadeira torcida do Galo não conhece a nossa casa. E não é a opinião do João, do torcedor, do blogueiro, como eu disse. É do atleta, é do jogador. E para encerrar esse vídeo, ele deixa claro para mim que é uma coisa que é comentada dentro do vestiário. Isso não é pauta de discussão com o treinador, com não sei o quê, mas entre os atletas, isso é conversado. Isso são palavras dele. E eu sei que a diretoria, os atletas assistem meus vídeos, assistem o vídeo da galera toda da imprensa. Não é porque é o meu que é especial, não. E vocês que estão assistindo e que estão vendo, muda o cenário. Traz o povão de volta. Vamos encher essa casa aqui da verdadeira massa atleticana. Que talvez a gente não possa cobrar 5 Hulks se o ingresso for R$30, R$20. Eu concordo. Mas a gente carregou esse time durante muitos anos. Como muita gente fala, 50 anos você ganhar o brasileiro. Quem carregou a torcida, esse time foi a torcida. E não é opinião minha, é os atletas. Óbvio, se isso aqui viralizar e ter 1 milhão de visualizações, óbvio que vai ter atleta vindo pro microfone falando que é mentira, algo do tipo, e talvez até mesmo eu nunca mais pise aqui. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês é, eu não teria por que mentir, e eu também acredito fielmente que um jogador que fez isso pra mim é muito profissional, e tá no clube há muitos anos, ele também não teria por que mentir. Então fica a minha reflexão, e vamos ver se a gente consegue manter esse padrão do voucher e tudo mais, e aí abaixar ainda mais o preço do ingresso, o preço das comidas, da bebida aqui dentro do estádio, do estacionamento. Parem de elitizar o futebol, porque vocês estão acabando com o Clube Atlético Mineiro. Na verdade, vocês estão acabando com o Clube Atlético Mineiro não, né? Estão caminhando com passos largos para acabar com a torcida, que é o que vocês estão conseguindo fazer. Vamos lá, gente, vamos falar agora sobre Gabriel Veneno e o Mosquito. Eles vão treinar agora, vão fazer parte do elenco profissional do Atlético. E olha o que disse aí o Igor Assunção na 98. O treinamento que eu disse hoje acontece na parte da tarde e vai ter novidades lá no grupo principal do Atlético, no grupo profissional do Atlético. O Galo vai integrar definitivamente os atacantes Mosquito e Gabriel Veneno ao elenco principal. Então os jogadores não vão mais descer para os times de base para poder treinar, talvez um jogo ou outro possam descer para jogar. O Galinho, inclusive, ontem derrotou o Flamengo 2-1 no Rio de Janeiro e está classificado para a semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 contra o Atlético Paranaense, mas vão treinar definitivamente agora. São Paulo querendo ver mais de perto um trabalho aí de integração que a nova direção de futebol, chefiada pelo Paulo Brax, quer fazer também
para que a base seja de fato uma sustentação de parte técnica e também, quem sabe, ajudar financeiramente o Galo num futuro próximo aí, tá bom? Tá aí, é isso aí. Então, eu acho o seguinte, eu até falei ontem no meu Twitter sobre o Dudu, que eu acho que é mais um jogador desse que não deveria ter vindo. Aí o pessoal, não, mas o Dudu entrou bem no jogo, você viu outro jogo. Porque tem muita gente que não quer aceitar que o Dudu pode, e a tendência até maior de não dar certo, né? Até porque o Igor Assunção até trouxe uma informação que ele não estava treinando bem, tudo, mas que aí teve uma conversa, ele prometeu lá que vai focar mais, né, o que já deveria estar fazendo. Não é que nem está fazendo corpo mole, mas não estava se dedicando como deveria. E aí agora não, agora ele falou que vai se dedicar e tudo. Enfim, entrou na partida ontem, fez até um bom lance lá, teve um bom lance, mas sinceramente, gente, é muito pouco. É muito pouco, eu prefiro muito mais nesses jogos, o Atlético precisando vencer, precisando de gol, né, precisando ir para cima do adversário, entrar um Gabriel Veneno, entrar um Mosquito no jogo, jogadores jovens querendo, jogadores rápidos, dribladores, do que o Dudu, que já não é mais aquele jogador do Palmeiras há um bom tempo, inclusive. Né? E não é só o Dudu, nós não temos aí o Gino Santos lesionado, só volta ano que vem, Coelho também só volta ano que vem, tem que dar chance para esses garotos, mas eu queria ver mais, eu queria ver esses garotos tendo chances reais ontem, por que não o Izep? O Izep poderia ter entrado ao invés do Gabriel Menino, que entrou e parece que entrou para jogar para o time do Juventude, que ele errou tudo. Ele teve um aproveitamento de 100%, errou tudo. Né? E por que não dar uma chance para os garotos? Né? Então tá aí o Veneno, mais o nosso querido Mosquito, agora farão parte do profissional. Espero que em breve sejam relacionados, porque ontem, por exemplo, tinha o João Marcelo, que é jovem, tinha o Isaac, tinha o Cadu, tinha o Izep, todo mundo ficou lá assistindo. O Gabriel Menino, desculpe, entrar na partida para tentar resolver. Aí também é demais, né? O Galo vai estar de olho no adversário do sábado. O jogo no Maracanã, sábado, 6h30. Tem a baixa do Lianco, que recebeu ontem o terceiro cartão amarelo, já no finalzinho do jogo. O Lianco está suspenso. Retorna o Alonso, muito possivelmente na vaga do Lianco. O goleiro Everson também. Hulk, que pelo que falou ali o Sampaoli, creio que vai voltar a ser titular, né? Já ficou 2 jogos fora. Agora o Arana eu tenho dúvidas, né? Se vai voltar a ser titular mesmo, porque o Caio vem fazendo bons jogos, mas o Arana fica à disposição. Tem 2 treinos em BH ainda, o treino de hoje terminou agora há pouco. Tem amanhã e sexta, e a sexta à tarde o Atlético segue para a Cidade Maravilhosa. Depois da data FIFA, Cirilo, o Galo vai liberar Ivan Roman, né? Depois desse jogo, domingo, os jogadores já estão liberados. Ivan Roman para amistoso da seleção chilena. É um amistoso só, menos mal. Fica fora contra o Sport o Ivan Roman, mas estará de volta no clássico contra o Cruzeiro. Diferente da seleção brasileira, que tem 2 amistosos, o Chile vai fazer um só, no sábado. Então dá tempo de retornar o Ivan Roman para quarta-feira, dia 15. Agora, o Alonso vai jogar na Ásia, assim como a seleção brasileira, com o Paraguai. Não vai dar tempo de voltar para o clássico. E o Alan Franco, os jogos da seleção equatoriana são contra Estados Unidos e México. Lá no México, o último jogo, então pode ser que não volte também a tempo do clássico cenário do Galo aí para os próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Cirilo. É porque essa é uma data FIFA diferente das últimas, teve um espaço de 2 dias, né? Entre o jogo das seleções e o jogo do Campeonato Brasileiro. Agora, o espaço de 1 dia realmente muito curto para o retorno, prejuízo ao calendário, e calendário é assunto para já. Mas, Edu, o pós-jogo, nós vamos debater daqui a pouquinho, falar do que rolou em Galo e Juventude, mas já aproveitando sua presença para projetar os próximos passos. Cláudio está falando e citou 2 temas importantes. Primeiro, a ausência do Lianco e a possível volta do Júnior Alonso, que seria na vaga do Lianco. Te pergunto se é o ideal. E a outra, o Cláudio falou do Arana, que ele não cravaria que o Arana volta, que o Caio jogou recentemente. E pensando num recorte da amostragem do Caio no Galo, podemos dizer que evoluiu, né, Edu? Se você pegar desde a chegada do Sampaoli até o jogo de ontem contra o Juventude, o Caio Paulista é um lateral que vem jogando melhor do que o Guilherme Arana. Então, por desempenho, ele seria o titular hoje da posição, mas não dá para cravar, né? A volta do Hulk, o Sampaoli já adiantou na entrevista coletiva, e eu acho que o retorno do Alonso, não tem muita dúvida.
Houve a manutenção de 3 zagueiros ontem, né? Com o Ivan Roman, com o Lianco e com o Vitor Hugo. Sai o Lianco suspenso, volta o Alonso. E ontem, cara, você teve do péssimo, que foi o resultado, o ruim, que foi o primeiro tempo, e o bom, que foi o segundo tempo. Apesar do resultado péssimo, teve muita coisa boa para se tirar da segunda etapa, atuações individuais boas de Igor Gomes. Não dá para apagar as boas atuações do Igor, do Bernard, o Dudu entrou bem, por conta de um péssimo resultado, né? A gente tem que saber separar as coisas do que o Atlético fez até aqui e do que ele vem fazendo. O Atlético, pelo menos, voltou a perder gol, né? Porque antes era um time que não criava absolutamente nada. O Cláudio está trazendo aí de um ataque que não faz gol. Não faz gol porque não criava. Bom, gente, vamos lá. Vamos falar agora, vamos trazer essa notícia. Olha só, ela veio aqui, ó, desse jornalista, tá aqui, acho que é da Espanha, né? Tá aqui, ó, Marcelo Bicelhares. Eu não sei também se é da Espanha, mas enfim, tá aí. Aí ele diz o seguinte, ó, Tribunal Futebol, tá até traduzido aqui, ó. Tá até traduzido aqui que eu coloquei, ó. Tribunal de Futebol da FIFA, Nottingham Forest versus Atlético Mineiro. Jogador Gustavo Scarpa, transferência 5 milhões de euros por jogador, pagamentos escalonados. 2 milhões 11 de janeiro de 24, 1,5 milhões de euros, né? 2 de janeiro de 25, 1 milhão e meio de euros, 15 de dezembro de 2025. Inadimplência, o Atlético não pagou 500 mil da segunda parcela da dívida acelerada. Decisão do PSC da FIFA. O Atlético deve pagar os 500 mil euros mais 5% de juros a partir de 3 de janeiro de 2025 e tal, tá aqui. Consequência, o não pagamento em até 45 dias resultará na proibição de registro de jogadores por até 3 períodos consecutivos. Custos do procedimento dos 25 mil dólares cobertos pelo Atlético, adiantamento, tá aqui, ó. Conclusão, inadimplência confirmada, dívida acelerada e penalidades automáticas por atraso no pagamento. Tá tudo aqui, ó, tá vendo? Tá tudo aqui, ó. Né? E aí o Fala Galo trouxe uma atualização, ó. O processo movido pelo Nottingham Forest perante a FIFA já foi julgado. Contudo, o Atlético apresentou uma apelação ao CAS, que atualmente aguarda as manifestações do Nottingham Forest e da própria FIFA em relação às nossas razões recursais. Na sequência, será designada a data para a audiência. Enquanto o processo permanecer pendente do julgamento pelo CAS, a decisão anteriormente proferida pela FIFA encontra-se suspensa, sem a possibilidade de aplicação de sanções ao Atlético. Então, neste momento, segundo aí o Fala Galo, o transfer ban não poderia ser feito, né? Não poderia ser aplicado ao Atlético, mas de qualquer forma é algo que o Atlético precisa resolver o quanto antes, né? Precisa resolver urgente. Obviamente que tem então recurso aí, o Atlético está aguardando, mas não pode, em hipótese alguma, sofrer um transfer ban. Sem mais, eu fico imaginando o Sampaoli, ano que vem, louco, período, quero 7 reforços, quer contratação, aí ele recebe a notícia, olha, não vai dar porque o Atlético tomou um transfer ban da FIFA. Imagina como ele ia ficar louco, meu amigo. Então isso aí não pode acontecer e eu espero, né, que isso seja realmente de fato aí resolvido em breve, porque o Atlético teve um problema passado aí recente de jogadores notificando o clube, que isso foi algo muito vergonhoso para o torcedor atleticano, para o clube, e aí um transfer ban, né, continuaria sendo não é aquilo que eu sempre falo, né? Não é o que foi prometido pra gente, né? Quando o Atlético iria se tornar uma SAF, não é esse tipo de notícia que a gente imaginaria, não foi isso que nos prometeram. Mas enfim, tá aí. Quero saber a sua opinião, o Atlético podendo até tomar um transfer ban por falta de pagamento com relação ao Scarpa, que inclusive o Scarpa tem sido um dos melhores jogadores do Atlético. Ontem, mais uma vez, uma ótima nota SofaScore, ótimos números na partida. Ele não tem culpa de colocar, por exemplo, o Caio Paulista na cara do gol, o Caio Paulista errar, né? Aí a culpa não é dele, né? Porque ele dá o passe, mas ele não pode dar o passe para ele mesmo, né? Para ele fazer o gol. Então, assim, é difícil, né? Ele deixa os caras em ótimas condições. Aí os caras perdem o gol, a culpa não é dele, né? Então, assim, o Scarpa não é problema no Atlético, tá jogando bem. O próprio Sampaoli elogiou muito ontem o Scarpa. E o Atlético precisa aí quitar, pagar essas pendências aí. Bom, quero saber a sua opinião sobre isso. Comenta aí, deixa o like no vídeo. Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus. Obrigado, tamo junto. Valeu, fui, tchau.
Fala pessoal, encerrando aqui pedindo a vocês para deixar o like aí e quem puder compartilhar o vídeo vai ajudar demais o nosso canal, tá bom? Convido a vocês aí, quem não é inscrito, que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para toda vez que nós lançarmos um vídeo, você estar sendo notificados e não perder nada que nós lançamos aqui no Galo. Obrigado a todos, sejam bem-vindos e até a próxima. Fui!